Atos 13, 42. Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, eles começaram a dar testemunho do poder de Deus ao povo que morava em Antioquia, né? E aí, quando eles fizeram a primeira preleção deles, eles foram convidados, no versículo 42 diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria a que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A divulgar-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu creio que a Tua palavra, ó Deus, ela é cíclica, ela se repete. As experiências vividas no passado, guardadas as proporções de cada tempo, elas também têm a ver, ó Deus, com o que nós estamos vivendo hoje. Por isso, Pai, que o Teu Espírito Santo, mesmo que instruiu a Lucas, que escreveu esse relato a respeito dos Atos dos Apóstolos, seja também o mesmo Espírito que nessa noite vai estar falando intimamente aos nossos corações e revelando-nos a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas nos dias de hoje. É o que nós cremos em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. Amados, exatamente hoje, né, no dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. E nessa ocasião, hoje, completando-se 501 anos, que a palavra de Deus que estava escondida, que estava impedida de chegar ao coração do povo, foi corajosamente colocada para fora dos cercados que foram feitos ao redor dela, para que as pessoas não pudessem conhecer a palavra. Há 501 anos atrás, a Bíblia era um livro de poucos. A Bíblia era um livro que poucos religiosos, ditos cristãos, tinham acesso. Até porque, se você não sabe, há 501 anos atrás, né, quando Lutero ousou, né,
dizer que a palavra de Deus não podia ficar escondida do povo, ele estava diante de um povo que não sabia ler e não sabia escrever. Muitos que aprenderam a ler e a escrever, aprenderam por causa dos cristãos que, imbuídos, por uma força certamente divina, ação do Espírito Santo de Deus, começaram a ensinar pessoas a ler e a escrever para que eles justamente pudessem ter acesso à palavra de Deus. Você imagina uma época em que o analfabetismo chegava a quase 100%. Pouquíssimos nobres e religiosos tinham acesso à cultura. A palavra escrita, a palavra escrita era vamos dizer assim, um benefício que era chegado a poucos naquela época. Mas até nisso, a palavra de Deus começou a mudar a vida daquelas pessoas. Por quê? Porque foi justamente aqueles que foram traduzindo a Bíblia em vários idiomas responsável por começar um grande movimento de tirar aquelas pessoas do analfabetismo para que elas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Queridos, em todos os tempos, você pode estar certo que tem alguém que tem interesse em que a palavra de Deus verdadeira seja ocultada de algumas pessoas. Se hoje no Brasil nós temos liberdade, de possuir uma Bíblia, de ler a nossa Bíblia, de estar na casa de Deus, de sermos cristãos no sentido mais amplo dessa palavra, é porque lá atrás alguém pagou o devido preço para que isso pudesse estar acontecendo hoje em nossos dias. Ao longo da história, queridos, reis, inclusive de Israel, políticos ao longo da história, e até algumas autoridades religiosas, ditas cristãs, tentaram impedir que a palavra de Deus fosse pregada, que ela fosse revelada ao coração do povo de Deus. Falsos mestres, falsos profetas, tentaram distorcer e manipular a palavra de Deus ao longo do tempo. Quantos não foram os profetas de Israel que profetizaram segundo as suas próprias cobiças e desviaram o povo de Israel do verdadeiro projeto de Deus? E o mesmo continua acontecendo hoje. Nós temos tantas teologias e palavras que distorcem o verdadeiro significado da palavra de Deus, e inclusive a própria palavra de Deus nos adverte que isso estaria acontecendo com maior amplitude, com maior frequência nos últimos dias, porque justamente um período em que o diabo quer selar, impedir que a palavra de Deus chegue ao coração daqueles que vão ouvi-la e vão crer. O apóstolo Paulo aqui, com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, ele vai primeiro para onde? Para dentro da sinagoga. Ele vai primeiro para o povo de Deus. E ele começa a falar da promessa que Deus havia dado pelos profetas e dizer que o cumprimento daquela promessa era Jesus. Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus, nascido entre nós, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mas manifestando a glória do unigênito de Deus. E aí, quando Paulo começa a pregar e a discorrer que tudo aquilo que os profetas falaram anteriormente tinha a ver com Jesus, com o Filho de Deus, o que acontece ali? Acontece um cisma. O que é um cisma? O cisma é uma divisão. Uma parte glorifica a Deus e recebe a palavra com alegria, mas uma outra parte, movida por ciúmes, porque Paulo prega no primeiro sábado na sinagoga em Antioquia, e no sábado seguinte aparece uma multidão para ouvi-lo, e aquela multidão incomodou profundamente os caciques, os líderes religiosos daquela época. Amados, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Há pessoas a quem a pregação da palavra, a quem
A verdade que liberta e que transforma não interessa, justamente para que as pessoas continuem na sua ignorância espiritual e continuem sendo manipuladas por pessoas que têm interesse na manutenção dessa ignorância. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa batalha espiritual, irmãos, ela nunca cessou. Nós não podemos cometer, querido, o mesmo erro dos judeus, que não valorizaram o privilégio de receberem a palavra de Deus. Alguns judeus receberam de Deus aquilo que veio dos judeus, porque a salvação veio dos judeus. Jesus era judeu, Jesus era descendente de Abraão, mas, no entanto, esses judeus que deveriam ter aproveitado em primeira mão aquilo que estavam recebendo de Deus, foi justamente esses que, no dia em que Pilatos estava pedindo que eles fizessem uma escolha, eles escolheram Barrabás no lugar do Senhor Jesus. Pilatos não entendia bem o que estava acontecendo ali, porque, como romano, ele achava aquilo ali muito estranho. Eles estavam pedindo a soltura de um bandido, de um marginal, e pedindo que crucificassem um homem inocente. Irmãos, a luta da igreja, a luta do povo de Deus, a luta de nós, cristãos, hoje, é com relação às nossas escolhas. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde escolhas erradas estão sendo feitas na vida de cada pessoa. Pessoas que estão escolhendo mal aquilo que acham importante, inclusive até a ordem de prioridades da sua vida está equivocada, colocando em primeiro lugar coisas que deveriam estar lá no final da fila e pegando aquilo que é importante, pegando aquilo que realmente deveria estar na frente da sua decisão, né, e colocando lá no final da fila. Então eu vejo, irmãos, que hoje o grande desafio é o seguinte: a palavra de Deus hoje ela é livre entre nós. A palavra de Deus é acessível a todos nós. Hoje nós não temos a palavra de Deus apenas na Bíblia, no papel escrito. Nós temos a palavra de Deus no celular que a gente carrega, no tablet, no computador, na internet. E nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus impressa em nossos corações, através do Espírito Santo que é derramado sobre a sua igreja. Se tem uma geração, irmãos, que tem todas as facilidades para ouvir e para crer, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, essa geração é a nossa agora. A geração em que nós temos o conhecimento. Hoje o índice de analfabetismo é muito pequeno. Na nossa igreja temos um ministério que cuida dessa área. Ao longo de anos, pessoas que chegaram à nossa igreja que não sabiam ler e escrever, foram atendidas por um ministério específico chamado Alfa Vida, que vem alfabetizando, e detalhe, eles vão até mais do que alfabetizar, eles estão ajudando em etapas posteriores, para que essas pessoas tenham acesso não só à palavra, mas também a tudo na nossa sociedade. Mas eu percebo, irmãos, que não obstante toda essa facilidade, não obstante estarmos comemorando 501 anos que a palavra de Deus deixou de ser um livro escondido e passou a ser um livro de acesso ao povo de Deus, não obstante nós estamos às vezes errando. Muitos cristãos estão se colocando na posição daquele judeu que ouviu a palavra na sinagoga e que, ao invés de se alegrar, se entristeceu com ela. Aquele jovem rico, quando ouviu o convite de Jesus, ele disse: eu faço tudo o que a tua palavra diz. E Jesus disse: então, já que você cumpre os mandamentos, só falta você fazer uma coisa. Você pega o que você tem, vende, dá aos pobres e depois me siga. E aquele jovem abaixou a cabeça e saiu triste dali, porque diz o texto que ele era possuidor de de muitos bens materiais. E ele estava apegado àqueles bens materiais.
Eu vejo alguns cristãos hoje apegados a algumas facilidades, apegados a algumas conveniências, apegados até mesmo a alguns pecados, que estão sendo impedidos de ter acesso ao resultado da palavra de Deus. Eu não digo acesso ao conhecimento, conhecimento tem, mas não desfruta das promessas, porque justamente está acorrentado a determinados comportamentos que são comuns àqueles que não vivem uma vida de comunhão com Deus. Aqueles homens foram escolhidos para serem os primeiros a receber o evangelho que estava sendo pregado por Paulo e por Barnabé. Mas, no entanto, uma parte deles recusou-se, se enraiveceu, se entristeceu, e até mesmo movidos por inveja, fizeram um movimento contrário ao trabalho missionário que Paulo e Silas estavam realizando ali na cidade de Antioquia. Eu vejo, queridos, que eles foram chamados por Deus, mas eles não ouviram o clamor de Deus ao seu coração. E tudo, querido, que nós não valorizamos, por conseguinte, nós acabamos perdendo. Eu vejo cristãos hoje, irmãos, perdendo a oportunidade de viver uma vida plena com Deus, de viver uma vida em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque não estão valorizando o que é entregue pelas mãos de Deus à sua vida. E isso se aplica, queridos, à nossa comunhão com Deus, isso se aplica à nossa família, isso se aplica ao nosso emprego, a oportunidade que Deus nos deu com dons para exercermos a nossa profissão. Isso se aplica aos amigos que perdemos porque não valorizamos os amigos que Deus nos deu. Isso se aplica aos negócios que às vezes são oportunidades que Deus cria, mas que a gente perde porque a gente ama mais o bem material do que a oportunidade, às vezes, de ajudar algumas pessoas e etc. O que o diabo, queridos, desprezou, ele não quer que eu e você tenhamos acesso. Um dia, Satanás estava como um anjo de luz na presença de Deus, desfrutando de comunhão, de harmonia, desfrutando de intimidade na presença de Deus. Mas ele desprezou tudo isso, porque um desejo maligno nasceu no seu coração. E porque ele fez isso, a partir de então, ele conspira, ele trabalha, ele luta, ele faz de tudo para que eu e você não tenhamos acesso à mesma comunhão que ele um dia teve com Deus. Você já viu aquela pessoa que ele não tem e ele não quer que ninguém tenha? Ele não consegue, por isso ele não quer que ninguém consiga. Ele não tem a alegria, então ele acha que ninguém pode ter alegria. Ele não tem paz, então por isso que ninguém, ele diz, não, se eu não tenho paz, ninguém vai ter paz. É a situação que se encontra hoje o inimigo das nossas almas, levando muitas pessoas a uma situação de desespero, de desânimo, de falta de fé, de prostração, na qual eu e você temos percebido que muitas pessoas estão vivendo hoje assim. Eu percebo que o inimigo, assim como os judeus, que não aceitavam, que os gentios tivessem acesso àquilo que eles desprezaram, porque eles desprezaram. Aí, quando eles perceberam que os gentios estavam tendo acesso àquilo que eles desprezavam, e estavam vivendo uma vida plena com Deus, eles começaram a perseguir os gentios. Chegando até mesmo na igreja dos Gálatas, os judeus procurarem os recém-convertidos, aos quais o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus para eles, eles procuravam para dizer o seguinte: olha, essa palavra que Paulo pregou é boa, mas tem um detalhe que ele não contou para vocês. É que vocês, para serem detentores
e merecedores das promessas que foram feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, vocês precisam se circuncidar na carne. E ali havia todo um trabalho de convencimento, não para que aqueles homens e mulheres vivessem uma vida plena, mas para que eles se tornassem escravos da tradição judaica. Tradição essa que o próprio apóstolo Paulo disse que ele não mais estava agarrado a ela, não estava mais apegado a essa tradição. E eu percebo que hoje, irmãos, a mesma coisa acontece. Às vezes você está desfrutando de uma liberdade em Cristo Jesus que incomoda algumas pessoas que não têm essa liberdade. Então, todo tipo de cerceamento, todo tipo de maliciosidade, né, é realizado para que você perca a sua liberdade em Cristo Jesus. Há pessoas que tentam dissuadir em relação à nossa fé em Deus, assim como nós estamos vendo hoje acontecer, né, no Brasil, porque, irmãos, o que tem acontecido no Brasil hoje, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, é obra de Deus, irmãos, é obra de Deus. O Brasil, nos últimos anos, foi, assim, varrido pela palavra de Deus de norte a sul. Nos últimos anos, o Brasil se tornou, se não há, uma das maiores nações cristãs do planeta Terra. O cristianismo no Brasil cresceu assombrosamente, assustadoramente. E isso incomoda o reino das trevas. E há um movimento contrário para que nós percamos a nossa liberdade, para que nós retrocedamos ao tempo em que nós vivíamos na ignorância em relação à palavra de Deus. Mas um movimento ateísta, né, que é chamado de ateísmo cultural. Gente muito sábia, né? Gente muito intelectual, trabalhando inclusive no coração dos nossos jovens, para que eles se tornem de cristãos em ateus. E isso está acontecendo, queridos, nos meios acadêmicos. Isso está acontecendo justamente nos ambientes onde a cultura é colocada como uma deusa num altar. E muitos jovens, aliciados por esses que estão mais querendo, né, trabalhar ideologicamente do que ajudar, têm sido levados a uma situação de incredulidade. Sabe por quê? Porque incomoda a Satanás, ao diabo, ao inimigo das nossas almas, saber que um dia esses jovens, que sendo servos de Deus, cristãos, vão ocupar, pela faculdade que estão fazendo, pelos cursos que estão fazendo, os lugares de autoridade da nossa nação. Jovens esses que vão, como Daniel, incomodar, porque vão ser achados 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores deste século. Incomoda, eu não quero citar nomes, queridos, mas hoje nós temos nomes na nossa sociedade que são servos de Deus e estão incomodando muito. Grande parte dos rapazes, moços ainda, novos, que integram hoje a força-tarefa da Lava Jato, são servos de Deus, que tiveram oportunidade de cursar a faculdade, não só no Brasil, mas em outros países, que falam não apenas o idioma português, mas falam alguns idiomas, e que estão a serviço de Deus, para livrar a nossa nação desse manto de corrupção que desceu sobre a nossa pátria nos últimos anos. E eu tenho certeza que esse trabalho que está sendo feito não é um trabalho meramente humano, um trabalho meramente jurídico, não. Por trás disso tem a mão de Deus, porque por trás disso tem um povo que vem se ajoelhando e clamando na presença de Deus, para que nós tenhamos uma nação de paz,
uma nação onde as famílias possam ser edificadas, os lares serem edificados, onde essa violência exacerbada, né, que mata mais de 60 mil pessoas violentamente, não estamos falando de mortes por acidentes de automóvel ou por enfermidades, não, estamos falando de mortes violentas por assassinato, mais de 60 mil todo ano. Irmãos, isso é um altar. Isso aí é sacrifício de vidas humanas. A violência hoje se tornou um altar a Baal. Vidas que são ceifadas, mães que ficam sem os seus filhos, pais que ficam sem os seus filhos, esposas que ficam sem o seu marido, crianças que vão ser criadas sem a presença do pai ou da mãe. E a violência, ela faz parte desse projeto de Satanás para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Quando a palavra de Deus é pregada em Antioquia, uma parte se alegra e glorifica a Deus, mas uma outra parte fica com raiva e diz: não podemos ver essa palavra ser pregada. E essa parte que fica com raiva, tristemente, não era dos gentios, mas vindo do próprio povo de Deus, o povo judeu, que se levantam contra Paulo e Barnabé e os expulsam da cidade. Você pode imaginar isso? Que coisa terrível. O povo, né, que devia estar se alegrando com a palavra, estava com raiva de Paulo e Barnabé, porque estavam pregando a palavra de Deus. O povo de Deus, queridos, hoje ocupa um lugar no Brasil de protagonismo. O povo cristão, hoje no Brasil, ocupa um lugar de protagonismo na história. Porque o povo de Deus hoje faz a diferença na nação brasileira. E acabamos de ver isso no domingo passado. E isso incomoda tremendamente o reino das trevas. Quando isso acontece, querido, grupo de pessoas são instigadas umas contra as outras. Aí no texto que a gente leu, no capítulo 13, versículo 50, diz assim: mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Os judeus, irmãos, foram lá nas mulheres piedosas, mulheres de boa índole, né? Mulheres bondosas, mulheres que gostavam de ajudar, de doar, né? de participar, até mesmo com um trabalho voluntário. Foram lá no coração dessas mulheres, instigaram elas contra Paulo e Barnabé. E foram também nos principais da cidade, o que significa nas autoridades da cidade. Os judeus. E às vezes você vê cristãos fazendo coisa que você não entende, né? Meu Deus, como pode o cristão se levantar contra aquilo que Deus está fazendo? Se levantar contra a palavra de Deus. E quando muitas vezes você vê um ímpio, que ao receber a palavra de Deus está se alegrando, está se regozijando, e às vezes o cristão está se enraivecendo. Aí você fica sem entender nada. Por que está acontecendo isso? Quando isso acontece, querido, grupos de pessoas são instigadas. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos anos um instigar, né, de pessoas contra pessoas, de pais contra filhos, de filhos contra pais, de amigos contra amigos, de brancos contra negros e vice-versa. Um instigar. Isso não provém de Deus. Isso não é da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que haja paz. A vontade de Deus é que haja comunhão. A vontade de Deus é que haja alegria. A vontade de Deus é que haja esperança em nossos corações.
Mas o cristão precisa estar atento, porque esses movimentos, eles vão acontecer. Eles sempre aconteceram e sempre vão tornar a acontecer. Sabe quando? Quando a palavra de Deus está sendo pregada. Você acha que Satanás ficou satisfeito quando, nesses últimos dias, os veículos de comunicação do Brasil, os mais nobres, né, os mais importantes, os de maior audiência, foram obrigados a transmitir oração? Foram obrigados a transmitir a palavra de Deus? Não, o império das trevas se enraivece. O império das trevas se levanta contra isso, ameaça. Mas eu tenho certeza que há uma parte do Brasil hoje, e grande parte, graças a Deus, que está jubilosa diante do Senhor, que está realmente dizendo: Deus, há quanto tempo eu não vi uma coisa dessa? Há quanto tempo eu não vi o teu nome ser glorificado dessa maneira? Agora, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é que nós precisamos amar essas pessoas que estão sendo instigadas pelo diabo e evitar qualquer tipo de confronto. Não confronte. Eu vejo às vezes irmãos, né, aceitando a provocação na internet, aí entra lá, faz um comentário, alguns até comentários, né, que não deveriam fazer. Eu já vi pessoas cristãs que, para defender o evangelho, estão usando palavras de baixo calão. Ô, meu amado, o testemunho é péssimo. Isso aí, ao invés de defender, ataca o reino de Deus. Então, o conselho que eu dou à igreja hoje: vamos amar essas pessoas. Nada substitui a força do amor, da paciência. Algumas coisas, querido, não vamos conseguir convencer no grito. Vai ser através do testemunho, vai ser através da paciência, da oração, da intercessão, vai ser através de um passo em direção à unidade que nós vamos conseguir resolver essas questões. Até porque, queridos, nós devemos lembrar que Paulo disse, é verdade, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é. Você não está lutando contra pessoas. Nós temos alguns jovens hoje que foram ideologizados, colocaram um monte de minhoca na cabeça deles. Aí quando você vê esses jovens, uns esbravejando, né, e até xingando, e até falando coisas terríveis, outros chorando desesperadamente, porque a sua ideologia não venceu. Amados, o que salva, o que cura e o que liberta é a forma como nós vamos nos comportar diante dessas situações. Eu vejo pessoas rindo daquele que está chorando. Não deve fazer isso. Eu vejo pessoas atacando porque também foram atacadas. Não deve fazer isso. Nós devemos nos lembrar, querido, que as nossas batalhas são espirituais. E elas só podem ser vencidas e lutadas, né? Lutadas e vencidas com armas espirituais. Como disse o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, né? Ele alertou o povo de Corinto porque eles queriam levar a coisa a ferro e fogo. E em 2 Coríntios 10, se você abrir comigo, 2 Coríntios 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são filosofias e ideologias. Irmãos, não tem jeito. Quando você vê o nível, né, de comprometimento emocional que algumas pessoas têm hoje, quando você vê o nível de comprometimento espiritual que algumas pessoas têm hoje com as trevas,
você não consegue na base da gritaria, da briga, da contenda, da confusão, você não vai conseguir. Não, mas eu tenho argumentos fortes, bíblicos. Sim, você pode ter argumentos, mas nossa batalha é espiritual. E diz aqui no versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. São pessoas altivas, são pessoas cheias de si, muitas vezes dotadas de grande conhecimento intelectual. E diz aí, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente vive o Evangelho, irmãos, a gente é capaz de pegar toda a desobediência que é produzida contra Deus e levar as pessoas à obediência de Cristo. Porque as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Não tem outra forma, irmãos, é o testemunho. É você entender que o seu filho, a sua filha, você vai falar, você vai argumentar, você vai explicar, você vai mostrar, mas o que vai dar resultado mesmo é o testemunho. O testemunho de uma vida com Deus, o testemunho de alguém que confia no Senhor, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. De você entender que esse momento que a gente passa, dessa polarização, né, que aconteceu não, ainda está acontecendo no nosso Brasil, a igreja precisa ter quebrantamento, amor, paciência, esperar o tempo de Deus. E enquanto você espera o tempo de Deus, você dá testemunho do que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. O nosso papel como povo de Deus nesse mundo, queridos, é percorrer o caminho que Deus nos aponta pela sua palavra. O papel da igreja não é brigar, não é contender, não. O papel da igreja é seguir os passos do Senhor Jesus. Jesus, ele ia passando, ele diz, segue-me. Levanta-te e segue-me. Aquele que vem após mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, quando construiu uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces na rocha. Você está construindo uma casa. Você está construindo uma grande obra que inclui a sua vida e inclui a vida da sua família. E isso dá trabalho, irmãos. Cavar, abrir profunda vala, até encontrar o terreno firme, de preferência rochoso, para que ali você possa colocar os alicerces da sua família. Alguns pais, para construir o temor do Senhor no coração dos seus filhos e a consciência de Deus, eu tenho uma notícia boa para te dar, vai levar a vida inteira. Você fala e você testemunha. Você fala e depois você mostra. Você fala e você dá testemunho da sua própria vida. Porque pelo falar e pelo testemunhar, um dia, nossos filhos, nossos netos, nossa família, vai ser toda ela alcançada pelo Senhor Jesus. Às vezes você pensa que não está dando certo. Senhor, eu estou aqui, dando murro em ponta de faca. Tá não. Se você está seguindo Jesus, se você está apontando o caminho para o Mestre, você não está dando murro em ponta de faca nem está perdendo o seu tempo. Você está plantando sementes que um dia vão germinar. Talvez você não esteja aqui para ver a árvore e nem os frutos, mas certamente as promessas de Deus hão de se cumprir na vida daqueles que vão fazer esse plantio. O nosso papel, queridos, é apontar o caminho,
é crer, é viver, é anunciar a palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 13 que lemos, se você voltar comigo lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo de número Atos 13, 49, Atos 13, 49, diz assim: e divulgava-se a palavra do Senhor por toda a região. Paulo e Barnabé não estavam nem aí. Eles estavam enfrentando oposição, né? Os judeus se levantaram, queriam que eles não pregassem o evangelho, mas eles foram por toda a região e começaram a pregar, né? Eles foram para Antioquia, não queria aqui, eles iam para ali, não queria lá, eles iam para colar, e estavam pregando a palavra, estavam semeando a palavra de Deus no coração. Embora que os judeus estavam lá, conspirando, fazendo, convencendo as pessoas: olha, esses homens não podem mais ficar aqui entre nós temos que tirá-los daqui. Paulo e Barnabé continuavam pregando a palavra de Deus. No versículo 48, diz assim, o texto que a gente leu: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios, irmãos, estavam crendo. Os judeus estavam criando problema, mas os gentios estavam crendo na palavra de Deus. Versículo 51 diz assim: e estes, sacudindo contra aqueles, ou seja, Paulo e Barnabé, né? Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Quando eles viram que não tinha mais como pregar em Antioquia, porque estavam praticamente sendo expulsos, né, de Antioquia, eles não entristeceram não, irmão. Eles foram para Icônio e continuaram pregando a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É muita gente, queridos, hoje rilhando os dentes, está com raiva, né? Está querendo matar alguém. Mas também tem gente que está se enchendo do Espírito Santo e está se alegrando na presença de Deus. As últimas coisas que nós vimos nesses dias, né? De como Deus está respondendo às orações do seu povo, eu confesso aos irmãos que eu vi coisas que me deram vontade de chorar de alegria. Porque eu vi cenas acontecendo que eu não via há muito tempo. E algumas inusitadas. De como Deus está operando na nossa nação. Eu tenho certeza que isso não é fruto do acaso, mas é fruto de uma obra que Deus quer fazer nas famílias. Porque essa veemência com que alguns, que nunca foram políticos, irmãos, muitos dos eleitos nessa última eleição, nunca foram políticos na vida, mas entraram na batalha para defender a família, para defender a moral, a ética, a verdade, e dizer: nós não vamos sair do Brasil, nós vamos mudar o Brasil. E isso aí, irmãos, não foi só o crente, não. Eu vi pessoas que não são evangélicos e nem católicos, mas que estão defendendo as suas famílias, que estão defendendo a sua casa, o seu lar, e que se levantaram para se tornarem instrumentos nas mãos de Deus. Nunca foram políticos na vida. Eu tenho orado a Deus, irmãos, juntamente com vocês. Nós estamos orando há mais de 3 anos, quase 4 anos, que essa igreja tem orado. E não é só aqui não, irmãos. O povo de Deus do Brasil tem orado. Mas agora chegou o momento da gente ter paciência, da gente ter muito amor no coração
e da gente entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Da gente entender que o Espírito Santo de Deus é que faz a obra. Deus é quem faz a obra. Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. O povo de Deus tem que se lembrar disso. O Senhor tem nos chamado a uma vida de paz. O Senhor tem nos chamado a uma vida de amor, de esperança, de alegria. E que isso possa estar acontecendo dentro do teu coração. Eu sei que algumas notícias que ainda chegam são muito preocupantes, porque nós temos hoje no Brasil alguns líderes que estão agindo como terroristas, ameaçando, dizendo que vai fazer e acontecer, amados. E eu sei que tem pessoas que estão defendendo essas pessoas, que alguns são nossos irmãos, e outros são pessoas boas, mas que foram atingidos por essa incitação que nós vemos aqui, que os judeus estavam incitando mulheres piedosas. Não eram mulheres malignas, não. Eles incitaram mulheres piedosas de alta posição. E os principais da cidade, líderes da cidade, foram incitados contra Paulo e Barnabé. Então, irmãos, entendamos isso e possamos nos preparar, não para uma guerra de ataques pessoais, mas para uma guerra de oração em favor dessas vidas e de mostrar que mesmo que eles respirem ameaças contra o povo de Deus os ama. E somos povo de Deus e rebanho do seu pastoreio. Não somos povo de contenda, nem de confusão, mas povo que quer o bem das famílias e da nossa nação. E eu tenho certeza que Deus já começou a fazer essa grande obra. Eu costumo dizer às vezes que quando Deus faz a obra dele, tudo que a gente tem a fazer é não atrapalhar. Porque às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Essa ajudinha para Deus é um desastre. Não, irmão, Deus não precisa de ajuda, não. Ele só precisa de gente que não atrapalhe. Deixa que ele já está operando. Ele está usando até ímpio para operar. Os ímpios que estão recebendo essa palavra estão se regozijando, estão se alegrando. Eu tenho visto Deus operar. A igreja só precisa cooperar e não atrapalhar. Eu tenho certeza que talvez lá na sua família, no meio dos seus amigos, tem pessoas que estão de cara amarrada com você. Brigaram com você, né? E algumas estão sem falar com você. Teve gente que saiu do grupo, né? Não é verdade? Saiu do grupo. Alguém aqui tem alguém que saiu do grupo? Levanta a mão aí. Saiu do grupo. Mas depois ele volta. Sabe por quê? Porque contra fatos não tem argumento, né, irmão? Em nome de Jesus, coisas boas vão começar a acontecer na nossa nação. Tem uma turminha que vai continuar atrapalhando, vai continuar agitando, né? Mas a gente ora por eles também. Você sabe o que Paulo era antes de se tornar um cristão? Ele era um judeu. E como judeu, ele perseguia os cristãos. Paulo era um casca grossa. Paulo era um agitador judeu contra os cristãos. Quando ele estava indo para Damasco, ele foi para prender todo cristão que ele achasse pelo caminho. No entanto, Deus preparou um encontro com Paulo, que se chamava Saulo, lá na estrada de Damasco. Eu tenho certeza que alguns hoje, que estão ainda na estrada de Damasco, da vida, vão ter um encontro com Jesus. Se a igreja não atrapalhar, se você não ficar zangado, se você mostrar que você ama essas pessoas, eles vão entender que eles não têm razão para ter nenhum problema com você.
lá no seu ambiente de trabalho, né? Lá no seu ambiente do Zap, de grupos que você tem. Irmãos, eu estou passando por isso. Né? Estou passando por isso. Eu cessei essa conversa, né, de política com muita gente. Simplesmente estou falando de outras coisas, né, falando de Deus e tal. Deixa esse negócio para lá. Porque no seu tempo, tudo isso vai passar. Eu creio que o que vai ficar é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse não passa, esse não passa. O amor que vai permanecer em nossos corações e que nós vamos levar para a vida eterna. Então não tem que brigar, não tem que arrumar. Pau é pedra, então, tá bom, é pedra, tá bom, eu amo você, dá para te dar um abraço? Dá para te dar um abraço? Não, não quero abraço, tudo bem, eu fico esperando, o dia que você quiser eu te dou um abraço. Às vezes, irmãos, você tem que esperar. Paulo e Silas foram para outra cidade. Lá na outra cidade, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Talvez você tenha que ir para outra cidade. Eu estou falando não mudar da cidade de São Gonçalo, eu estou falando fisicamente, mas você passar a página, para que você possa falar do amor de Deus para essas pessoas. Amém? Então, se você está enfrentando lutas hoje lá na sua família, lá no seu ambiente de trabalho, se você abre a tua internet e vê lá algumas coisas no Facebook, o nosso presidente fez um pedido, e eu achei o pedido dele muito sábio. Ele disse o seguinte: quando você vê uma postagem, né, que não edifica, uma postagem que visa falar de ódio, de violência, não passe isso adiante. Não pegue isso e saia postando no Zap, no Facebook, no Instagram. Não faça isso, não faça isso. Vamos deixar esses assuntos de ódio para quem quer viver o ódio. Nós não vamos publicar isso. Eu vou pedir um favor para os irmãos que estão aqui. Às vezes vai alguém cheio de ódio, né, e publica um negócio, fala uma coisa horrível. E aí você fica tão indignado com aquilo que você pega os seus amigos e diz: olha só o que esse cara está falando. Aí você acaba reproduzindo aquilo. E o outro que recebe, reproduz para o outro, e o outro que recebe, reproduz para o outro. Você sabe o que você está fazendo? Você está disseminando ódio. Não, mas eu não estou, não, sou contra isso. Eu só estou mostrando para os meus amigos que eu sou contra. Não precisa fazer isso. Se você viu alguma coisa que não é boa, não passe para frente. Só passe para frente o que edifica, o que abençoa, o que renova, o que transforma. Amém? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Entendeu o recado de Jeremias? Esse é o recado. Tá? Eu sei que na época da campanha, irmãos, foi um puxa para lá, um puxa para cá, aí todo mundo tuita daqui e manda zap de lá. E tal. Acabou, irmãos, a campanha acabou. Tá? Já temos o presidente eleito. O que a gente tem que fazer agora? Trabalhar para ajudá-lo, para que ele faça um ótimo governo, para que ele seja o presidente de todos os brasileiros. Irmão, tem que orar por esse homem. Ele vai precisar ser sustentado por Deus. Tem que pedir a Deus sabedoria, para que ele possa julgar com sabedoria, para que ele não se torne um problema, porque tem gente que vai querer fazer o certo, sai fazendo besteira, faz tudo errado, né? Então, que Deus dê sabedoria a ele, que ele possa fazer o que é bom, o que é puro, o que é agradável a Deus. Parece que ele já está fazendo, ele está acertando, né? Mas, em nome de Jesus, vamos deixar de falar de coisa ruim. Amém? Cuidado até com as piadinhas, tá, irmãos? E tem gente, não está falando de coisa ruim, não, foi só uma piada que eu postei, mas a piada denegria a imagem do outro. Então, cuidado com as piadas, porque tem gente que vai pegar aquilo ali e vai se sentir ofendido. Tá? Vamos postar aquilo que edifica. Se não edifica, deixa para lá, vamos tocar a nossa vida, e temos um trabalho para fazer, irmãos. No nosso meio, tem irmãos que se afastaram da comunhão da igreja por causa de política.
Tem amigos que deixaram de falar com amigos por causa de política. Nós temos que trazer esses irmãos de volta e dizer para eles que nós os amamos e que eles não têm motivo para estar fora da casa do Senhor. Amém, igreja?